Bem-vindo a esta nova série chamada Lutando pelo Evangelho. E este é o vídeo de introdução e estou muito animado para esta nova cidade. Estamos lutando pelo Evangelho. Ontem eu estava na rua e encontrei uma mulher. Eu reconheci e nós conversamos. Foi uma mulher que eu batizei no último verão. E eu estava fazendo um vídeo ao vivo ontem. Vimos uma cadeira de rodas vazia. Vimos Deus fazer coisas incríveis, você pode ver o vídeo no YouTube. E então eu conheci essa mulher e disse novamente, ei, você pode compartilhar um pouco da sua história. Eu quero que você veja isso, eu os conheci. De onde vocês são? Somos do subúrbio de Chicago. E vocês vieram para cá agora, eu batizo vocês. Sim. Quando foi isso, julho? Certo. 2020, julho. Sim. E você conseguiu uma nova vida. Sim, eu tenho. Quão diferente é a vida aqui? É uma vida radicalmente diferente. Então, eu cresci na igreja e me perguntei, será que algum dia eu teria uma mudança de vida? Testemunho informativo. E em julho de 2020, no dia anterior ao meu aniversário, fui batizado com o Espírito Santo. Eu não tinha ideia do que isso significava. Até pedi por isso. E então ser batizado nas águas alguns dias depois. Meu marido foi batizado nas águas novamente. A liberdade e libertação ao longo do há vários meses. Estou cheio do Espírito e de esperança. O nome de Jesus é poder. Então a história dela era que ela frequentava a igreja há anos. Ela cresceu na igreja e ela pensou, será que algum dia vou ter um testemunho de transformação na minha vida? E ela teve. Por quê? Porque há poder no Evangelho. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho porque é o poder da salvação para todos que acreditam. O que aconteceu com essa mulher? Ela ouviu o verdadeiro Evangelho e viveu o poder do Evangelho e ela nasceu de novo. Mas ela esteve na igreja a vida toda. Ela cresceu na igreja, teve fé em Jesus, leu a Bíblia, foi até sincera na sua fé. Mas ser sincero não é suficiente, não significa que você está certo. Ter fé não significa que você nasceu de novo, ler a Bíblia não significa que você está seguindo Cristo. E nós vimos os últimos anos, milhares, dezenas de milhares de pessoas renascendo, de cristãos nascendo. E essa mulher tinha um testemunho incrível e um sorriso no rosto porque ela conseguiu uma vida totalmente nova. No ano passado, eu e muitas outras pessoas estávamos em igrejas há anos sem experimentar essa nova vida. E eu quero fazer uma série aqui chamada Lutando pelo Evangelho, porque precisamos do Evangelho. Precisamos trazer o Evangelho de volta às igrejas. Precisamos voltar e entender o que é realmente o Evangelho. E eu não estou indo até vocês que já estão na igreja como um dedo em riste. Não é para te condenar, eu quero fazer esta série de vídeos para te ajudar, para te libertar. Porque eu estive lá, eu estive na igreja, eu preguei um evangelho errado, eu fui culpado disso. Por anos viajei como evangelista e vi muitas pessoas aceitarem Jesus, mas quando voltei um ano depois, elas não foram transformadas. Muitas pessoas voltaram ao seu próprio pecado e muitas se desviaram. E eu não entendi, porque Paulo disse, eu não tenho vergonha dos deuses, porque é o poder da salvação. Mas eu não vi isso como poder. Eu via o evangelho como algo que as pessoas aceitam e depois precisam lutar contra o pecado por muitos e muitos anos. Mas isso não é. Como deveria ser? Então, Deus me levou em uma jornada onde comecei a examinar minha vida e o que eu estava pregando. Tradição. Não da tradição da minha igreja. Não do que todos os outros pregavam ao meu redor. Porque eu pregava o que todos os outros pregavam. Mas a partir da palavra de Deus. E da palavra de Deus vi que algumas coisas que saíam da prisão eram simplesmente erradas. E estava errado e eu mudei. E eu quero fazer este vídeo para vocês que estão na igreja pregando o evangelho, aqueles que amam Jesus, para realmente te desafiar a examinar a si mesmo e o porquê. Ao que você está pregando. Não é como se eu levantasse um dedo e, ei, eu só sei mais, venha aqui e me escute. Vamos estudar a palavra juntos. Vamos ver o que a palavra é. Palavra, verdadeiramente eu digo. Eu também estou fazendo esse vídeo para vocês que vivenciaram essa vida. Quem esteve na igreja e vivenciou essa nova vida em Cristo, como vimos com aquela mulher aqui.
Mas eu enfrentei resistência, oposição, e as pessoas começaram a lutar contra isso com as Escrituras. E eu quero olhar para alguns desses argumentos que as pessoas costumam usar contra a fé. Sobre arrependimento, batismo, Espírito Santo, esses argumentos é fácil refutar, é fácil justificar. Apenas explique, veja o contexto. Mas eu quero dar algumas ferramentas aqui. Quero dar ferramentas para quando você estiver conversando com as pessoas sobre o Evangelho e a liberdade que você experimentou em Cristo. E eles dizem sim, mas não devemos pregar assim por isso e isso e isso. Então, esse vídeo pode te ajudar a saber. Eu não sei o que responder. Estou fazendo este vídeo para vocês aí fora que estão apenas céticos, vocês que... Tom, você é um falso profeta, está pregando um evangelho falso. Vamos falar sobre isso. Mostre-me não a partir da sua tradição, nem do que você cresceu aprendendo, mas mostre-me através das Escrituras onde estou pregando um evangelho falso. Quero aprender, estou errado, estou equivocado, então me mostre isso. Quero me arrepender, quero estar certo, temo a Deus e quero fazer o que é certo. Então me mostre isso fora da Escritura. E você pode escrever escrituras aos vídeos que estou fazendo e depois vou juntar essas escrituras e talvez fazer mais vídeos. E fazer um vídeo onde eu responda todas essas perguntas, porque há uma resposta para tudo isso. Eu ouvi todos os argumentos, por exemplo, contra o batismo da maneira como fazemos. E esses argumentos simplesmente não se sustentam. É tão simples. Como sempre ouvimos, e quanto ao ladrão na cruz, ele não foi batizado. Não, ele não foi, porque ele estava pendurado na cruz. E Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, e ele não foi batizado em Cristo. Ele não recebeu o Espírito Santo, porque ainda era a antiga aliança. Antes da cruz, antes de Cristo. Estabeleça um novo batismo em nome de Cristo e o batismo no Espírito Santo. Então, esses argumentos são frequentemente os mesmos argumentos. E eu quero dedicar um tempo para realmente analisá-los um por um e ajudá-lo a entender o Evangelho. Eu quero que lutemos pelo Evangelho. O Evangelho. Vou começar aqui, Paulo. Ele diz isso em 1 Coríntios 15. 1, 2, 4, irmãos e irmãs. Quero lembrá-los do evangelho que preguei para vocês. Você, na qual você recebe e na qual você firmou seu posicionamento. Por este evangelho, vocês são salvos. Se você se apegar firmemente à palavra que preguei a você, caso contrário, você teria acreditado em vão. Pois o que recebi e também vos transmiti é de primeira importância. Que Cristo morreu conforme a lei de Deus, conforme para morrer por nosso pecado, conforme as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Escritura. Essa é uma explicação realmente poderosa, Paulo. Ele disse por esse evangelho. Vocês são salvos por este evangelho. E o que é isso? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou. Muitos fiéis igrejas devem concordar nisso, que isso é o Evangelho. Parte do Evangelho, o Evangelho, mas como nós recebemos isso? Como recebemos a cruz? Algumas igrejas por aí dizem, apenas acredite no Evangelho e você estará seguro. Outras denominações dizem, não, você precisa se arrepender, acreditar e se arrepender e você será salvo. E outros dizem, não, você também precisa se arrepender e ser batizado, como Jesus diz. E outros vieram e disseram, não, arrependam-se, batizem-se e recebam o Espírito Santo, como Pedro falava em Atos 2,38, quando perguntaram, o que devemos fazer? Todas essas igrejas, creia nisso, que este é o centro do Evangelho, que Cristo morreu de acordo com nossos pecados, que você está enterrado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas como você obedece a isso? Como você recebe isso? Como isso se torna uma realidade na sua vida? E aí que muitos se enganam, existem pessoas pregando várias coisas diferentes e nem todas podem estar certas. Elas não podem todas estar certas. Eu quero saber a verdade, não quero apenas seguir minha única igreja, a denominação da igreja na qual cresci. Por quê? Porque se eu seguisse isso, ainda seria um luterano hoje, acreditando que renasceria. Por quê? Porque fui batizado na igreja luterana. Mas eu vi que havia uma decepção.
E porque eu vi que havia uma decepção, eu já fui enganado uma vez na minha religião. E eu não quero ser enganado de novo. E aí eu quero começar dizendo: não basta termos fé em Cristo. Não basta orarmos a Deus, não é suficiente lermos a Bíblia. Não é suficiente sermos sinceros na nossa fé. Podemos fazer tudo isso e ainda assim ser enganados. Mãe e estudante, eles têm fé em Deus, acreditam. Eles oram, leem a Bíblia, testemunhas de Jeová fazem isso. Eles são muito, muito sinceros. Algumas das pessoas mais sinceras que já conheci em relação à sua fé é testemunha de Jeová. Eles são muito sinceros, leem a Bíblia e oram. Mas eles ainda estão enganados e você pode dizer sim, sim, sim. Mas aqueles dois têm uma compreensão errada de quem é Cristo. Sim, eles têm. Gosta de mim nas camisas de luto. Como muitos nas igrejas evangélicas, batistas, pentecostais, posso me aproximar cada vez mais de você livre e material na igreja independente. E nós, é tão fácil ficar parado apontando dedos e dizer que eles estão errados, que estão pregando o Cristo errado. Eu prego o Cristo errado, eu prego o Evangelho errado. Mas eu quero com este vídeo que peguemos este dedo, e sei que não é fácil, mas apontemos para dentro e digamos: e quanto a mim? Eu e nós, como sacerdotes da igreja, no Evangelho errado, estamos enganados. Não basta ler, orar e ser sincero. E eu diria que as testemunhas de Jeová estão erradas na sua visão de quem é Cristo. Mormons estão errados sobre quem é Cristo, mas muitas de nossas igrejas também estão erradas de quem é Cristo, ou talvez o que significa acreditar nele. O que significa seguir Cristo, o que significa obedecer a Cristo. E eu apenas vejo que há uma grande decepção. E você sabe, você pode estar cego pela Escritura. Você pode ser cego, todas essas denominações de igreja lá fora. Quem está pregando coisas diferentes quando se trata do que você precisa saber? Para renascer, alguns padres só batizam na água, alguns padres nenhum batismo, só fé. Alguns padres arrependimento sem batismo, alguns padres fé, arrependimento e batismo. Alguns dizem o Espírito Santo. Tudo isso, todas essas denominações da igreja, você tem que lembrar que todas têm pessoas muito inteligentes. Muito mais inteligentes que você. Você pode grego e hebraico. E eles têm seminários, têm pessoas muito inteligentes em todas as denominações religiosas. São muito espertos. Ponto do bebê. Mas eu ainda venci. Algumas delas estão erradas. Porque estão dizendo coisas diferentes, elas não podem todas estar certas. Algumas delas estão erradas. O que precisamos entender é que podemos nos cegar nas Escrituras. Né? E vemos isso na época de Jesus e vemos isso hoje. Na época de Jesus com os fariseus. Não existem nem pessoas com um chifre na testa. E nós pensamos que os fariseus eram tão maus. Há fariseus bons, há fariseus bons. Eles eram sinceros na sua fé. Eram sinceros no amor por Deus. Eles eram sinceros na leitura da Bíblia, o que eles tinham aquele Antigo Testamento. Eles eram muito sinceros, conheciam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras, conheciam Deus. Era assim que as pessoas viam, conheciam Deus à sua maneira, foram enganadas. Mas lemos aqui em Mateus 23, Jesus disse a eles, versículo 13... Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Nós lemos tantas vezes, pensamos sim, mestres da lei dos fariseus, essas pessoas más. Vamos dizer assim, ai de vocês, mestres da Bíblia. Você, padre, foi isso que Jesus disse. Hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Você mesmo não entra nem deixa outros entrarem. Deixem entrar aqueles que estão tentando. Não quero generalizar aqui e dizer que todos. Pessoas que pregam o evangelho, todos os padres estão errados porque você não está. Eles não estão. Eu era um pregador do evangelho em uma época em que estava errado. Eu estava lá.
Eu mesmo estava fechando a porta para pessoas que tentavam entrar no reino de Deus. Por quê? Não, não, não. Você não precisa ser batizado. Não, 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 não. O Espírito Santo não é assim. É assim que é. Eu era sincero na minha fé, eu pregava, mas estava errado. Agora estou pregando e vejo a verdade que é muito mais diferente. Mas estou usando essa passagem não para generalizar ou apontar dedos, pois existem muitos pregadores incríveis por aí. Mas também existem pregadores hoje, existem igrejas hoje. Quem gostou daquele tempo estava fechando a porta do reino para as pessoas que queriam entrar, e encontrei isso novamente ontem, conheci outras pessoas ontem também. Quem experimentou essa nova vida, mas pessoas ao seu redor tinham... Eu disse, não, não, não. Eu fiz um comentário alguns dias atrás, onde falei sobre arrependimento. E alguém disse, você não deveria se arrepender. Isso é pior. Você não deveria se arrepender. E eles estão avisando contra o arrependimento. É assustador. Então, vemos o mesmo hoje. E é por isso que quero te convidar para fazer esse estudo comigo. Quero que você convide. Quero te convidar para fazer esse estudo comigo. E quero que você venha com suas perguntas, traga seus argumentos. E quero fazer um vídeo de acompanhamento, onde vou aprofundar e podemos estudar as Escrituras juntos, porque não queremos estar errados. Algumas das coisas sobre as quais falarei primeiro é a fé. E depois arrependimento e batismo nas águas, Espírito Santo. Talvez eu veja mais tarde sobre obras, e uma vez salvo, sempre salvo. E vamos ver até onde este vídeo vai. Se falarmos sobre fé, farei apenas uma pequena introdução agora e depois farei um vídeo inteiro sobre fé na próxima vez. Quando falamos sobre fé, o que você precisa entender, e vamos explorar mais isso, é que a fé, não é isso que te salva. A fé não é o que te salva. Tom, você é herege. A Bíblia diz que a fé nos salva. Não, você precisa entender. Escute aqui. A fé não é o que te salva, Cristo é quem te salva. A fé não é o que te salvou, Cristo é quem te salvou. Sim, você precisa ter fé em Cristo para ser salvo. Mas não é o que, é quem, e esse é Cristo. Mas Jesus disse, por que você? Diga você, por que me confessa como Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Então, não basta ter fé nele, não é suficiente. Demônios têm fé em Deus e eles não estão seguros, não é suficiente confessar, precisam seguir algo a mais. E infelizmente há pessoas hoje que colocam sua salvação na fé delas, na cruz e fé no que Deus, Jesus fez, sem ter um relacionamento com Ele, sem ter uma vida sendo transformados, sem viver uma vida em obediência. E precisamos falar sobre fé, precisamos examinar a fé. O que é a verdadeira fé bíblica? E como não é apenas fé em Jesus, como uma pessoa que uma vez viveu, mas é fé em Deus. Suas palavras, como você acredita em outras pessoas e no que elas estão dizendo, e esta é a palavra de Cristo. Então, portanto, você não pode ter fé em Cristo sem obedeça a sua palavra. Você não pode dizer que acredita em Cristo se não obedecer ao que Ele faz. Porque não é só acreditar que Jesus foi uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás. É acreditar nele como pessoa, Cristo. E obedecer e fazer o que ele diz a você. E isso é fé, é o que precisamos entender, o que é a verdadeira fé. Fé e obediência anda de mãos dadas e vamos olhar para isso. A fé e a obediência caminham juntas. Estudei religião alguns anos atrás na Dinamarca. E eu me lembro de uma vez um professor me disse, quando estávamos estudando a fé judaica e a religião judaica, ela disse, quando agora olhamos para os judeus, precisamos entender que os judeus são a maneira hebraica de acreditar em algo. É que quando os judeus ou o povo hebreu acreditavam em algo, acho que fizeram isso. E não como nós, ele disse, no Ocidente, onde podemos acreditar em uma coisa e fazer outra. E ela estava certa, de alguma forma ela estava, que a maneira hebraica de fé
A maneira judaica de a religião, acreditar em algo, não era como se você acreditasse em uma coisa, você fazia outra coisa. Mas nosso modo ocidental de pensar a fé é assim. E você pode ter fé sem que as pessoas a vejam. Eu já ouvi isso. Já ouvi falar de pessoas que morrem. E então dizem, sim, acredito que lá no fundo ele tinha uma fé forte em Deus. Mas não era alguém que demonstrasse isso. Doctor, não, você não pode. A fé bíblica é uma transformação. A fé bíblica traz obediência. A fé bíblica sem obras está morta. É como um corpo sem respiração. Não há vida ali. É oco. E é disso que vamos falar. E há uma grande decepção quando se trata de fé em nossa igreja. E o que é acreditar? E existem pessoas que acham que quando eu prego arrependimento e batismo e assim por diante, eles dizem, você está pregando fé mais alguma coisa. Não, eu prego apenas fé. Eu acredito na fé. É a fé em Cristo que salva. Amém. E nada mais. Mas você tem que entender que a fé não é apenas uma decisão mental ou coisa mental. A fé abrange tudo isso. A fé cobre tudo isso. E vamos olhar mais sobre isso quando for a hora. Além disso, arrependimento é uma das coisas que vamos examinar depois. O arrependimento diz que ele é apenas um mentiroso. E uma das grandes coisas que ele diz é que arrependimento é obras. Não devemos fazer obras. Paulo alertou contra as obras, arrependimento e também batismo são obras. É a fé e somente a fé. Arrependimento. Tente dizer isso, houve argumentos tipo, olha, não devemos pregar o arrependimento porque é pior. Devemos pregar apenas a fé. Então, eu digo isso a Jesus. Diga isso a João Batista. Por quê? Porque em Mateus 3, a primeira coisa que saiu da boca dele foi arrependimento. Tente dizer isso para Jesus da próxima vez que ouvir alguém dizer, devemos pregar fé, não arrependimento, porque isso é pior. Tente dizer isso para Jesus. Em Mateus 4:17, a primeira palavra que saiu da boca dele foi arrependimento. Essa foi a primeira palavra que Jesus falou em sua pregação pública. Tente dizer isso para Pedro em Atos 2, quando ele se levantou e pregou a primeira palavra que saiu da boca dele quando perguntaram: o que devemos fazer? Arrependam-se. Arrependimento é a base. E há uma grande decepção hoje em dia em que as pessoas acreditam que o arrependimento é obras. E as pessoas acreditam que o arrependimento é confessar os pecados. Você pode confessar seus pecados sem se arrepender, pode ir ao altar e responder ao apelo do altar domingo após domingo sem arrepender-se. Arrepender-se vai além de confessar pecados. Realmente tem a ver com afaste-se e mude na sua vida e no seu coração. Arrependimento é a base e qualquer coisa fora disso não é. Construa sobre a rocha, tinha que ir fundo. Como quando Jesus disse que deveríamos construir sobre a rocha. Ele disse, um homem sábio, ele bem no fundo, até a pedra, até a rocha, e ele construiu sua casa lá. Ele estava mergulhando fundo, o arrependimento precisa ir além, bem no fundo do coração. E precisamos lutar por isso. Lutar pela nossa fé. Ter um evangelho onde isso se repete. Arrependimento. Senão, não há perdão dos pecados. E eu apenas vejo tantos argumentos contra o arrependimento. E é por isso que faço a série de vídeos aqui. E precisamos falar sobre isso. Outra coisa é Pepsi. Pepsi é o que eu pego. Maior problema porque muitas pessoas têm, em muitos círculos têm. Aceitei fé e arrependimento, mas o batismo é onde realmente tenho problemas. E isso principalmente porque as pessoas, todos nós somos um produto da nossa história. E as pessoas não entendem de onde viemos. E o que aconteceu foi que as pessoas discutem comigo e dizem: ei, você acredita na regeneração batista, que o batismo salva. Não acredito em regeneração batismal, não, isso é mentira. Eu não acredito nisso. Então você acredita que o batismo como nós é apenas um símbolo? Não, eu não acredito nisso. Não, isso também é uma mentira. As pessoas pensam que existem apenas esses dois extremos. O batismo é o que salva você,
ou o batismo é apenas um símbolo. Vamos falar sobre isso. E um pouco de história, como os batistas, a Igreja Católica e a Igreja Luterana acreditavam na regeneração pelo batismo. Ou Martin Luther reformou de alguma forma, sabe? Mas as mentiras ainda estavam lá. Eu cresci em um país luterano. Então eu sei sobre isso. Meu irmão não era crente. Ele odiava Deus, não tinha escolha. Nada a ver com Deus, ele morreu há alguns anos e foi avisado. Como todo mundo na minha família, ele está no céu. Por quê? Porque foi batizado há 45 anos nesta igreja. É isso que nos dizem. Fomos enganados, nos disseram que quando fomos batizados com água da primavera sobre nossas cabeças, quando bebês, nascemos de novo e não importa como vivemos. O batismo por si só salva. E isso é uma mentira, e essa mentira. Os reformadores após Lutero, eles foram contra a mentira. Os anabatistas e assim por diante, eles foram contra a mentira. Porque é uma mentira. Mas você sabe, eles foram contra essa mentira que o batismo nos salva e porque eles querem ir contra essa mentira. Eles foram do começo ao fim da estrada e então siga para o outro lado. O que diz batismo é apenas um símbolo, apenas um símbolo, apenas um símbolo, apenas um símbolo. Sinal externo para a fé interna. Isso também é uma mentira. Isso é uma mentira e vamos investigar isso. E lembre-se disso desde já. Não se apegue às suas tradições, como eu sempre digo. Tá bem. Quão grande é esse engano? Se você me seguir por 6 anos, 7 anos, eu não fiz nenhum batismo no início. Eu lutei como a maioria das outras pessoas. Mas então eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ver como a igreja primitiva praticava o batismo deles. Primeiro eu vejo a prática deles e eles foram batizados. Toda vez que você vê batismo era no mesmo dia, 3.000 no Pentecostes. Pedro chegou ao sacerdote samaritano, eles responderam sendo batizados, ele falou com o eunuco aos 16 anos. Ele respondeu, é por isso que não posso ser batizado, você vê o carcereiro mais tarde. X8 com Unix, X16 com o JLR, como Pedro ou Paulo e Silas estavam pregando lá e como eles foram batizados no meio da noite. Todo mundo na Bíblia foi batizado imediatamente no mesmo momento em que responderam ao Evangelho. Foi até no meio da noite. Quantas igrejas você conhece na América que batizam as pessoas no mesmo dia em que elas vêm à fé? Quantas igrejas você conhece no seu país que batizam as pessoas no mesmo dia, até mesmo no meio da noite? Ninguém, sempre. Por quê? Porque estas decepções são enormes. Você entrou sorrateiramente, nós tiramos o poder da palavra de Deus por causa da tradição. Fazemos o que todos os outros fazem, em vez de fazer o que lemos na Bíblia e o que a igreja primitiva estava fazendo. Então, comecei minha jornada olhando o que eles faziam na igreja primitiva, como praticar isso. Então, eu olhei para o que eles estavam pregando nos evangelhos e depois estava olhando para o que as cartas estavam ensinando. E isso mudou minha maneira de ser, como se eu voltasse a uma fé simples. O que Jesus disse é verdade. Quem crê e é batizado será salvo. Não estou dizendo que o batismo por si só é seguro, porque batismo sem fé, arrependimento não é batismo. É apenas uma festa na piscina, não é nada. E isso me levou a uma jornada e tenho compartilhado e ensinado dessa forma a muitas outras pessoas. Muitos viram essa verdade e mudaram completamente suas vidas, é lindo. Há muitos argumentos chegando, sim, mas Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1,17 com Paulo, isso sempre surge. E vamos olhar para isso. O que Paulo realmente disse, o ladrão da cruz. E quanto a alguém na prisão que não está sendo batizado? O que dizer de tudo isso? E se você morrer antes e todos esses argumentos, eu já respondi a maioria em vídeos disponíveis. Mas eu faria um aqui onde eu faria. Faça um pouco diferente, com uma abordagem distinta e direcionada a você. E venha com seus argumentos, por favor, traga seus argumentos. E esse é o problema. Nós lutamos contra a Escritura com a Escritura. Tipo, temos Jesus que disse, aquele que acredita e nos apoia será salvo. Temos Pedro no Pentecostes que disse isso, arrependa-se e seja batizado, lave seus pecados. Temos o ensino de Paulo. Temos uma boa resposta para Paulo dizendo, lave seus pecados. Nós vemos, você sabe, Pedro era por Jefferson. Vemos toda a Escritura dizendo muitas coisas. Vemos como batizam pessoas no mesmo dia em que vieram à fé. Tudo isso está dizendo tudo isso. E então temos algo pior.
Paulo disse em 1 Coríntios 1,17, pois Cristo não disse-me para batizar, mas para pregar o evangelho. Aleluia. Você consegue ver isso? Não deveríamos batizar. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. O batismo não tem nada a ver com o evangelho. Vamos jogar tudo fora. Tudo o que Jesus disse, tudo o que João Batista disse, tudo o que Pedro fez, tudo o que a igreja primitiva fez, cada carta que tem ensinado sobre o batismo e o que é o batismo, vamos jogar tudo fora. Porque há um versículo, este ano Paulo disse algo e a túnica na cruz. Sabemos que foi antes da cruz e ele foi pendurado porque estava na cruz e ia morrer. Sim, mas vamos usar essas duas coisas e juntar tudo, descartando o resto. E é isso que frequentemente fazemos com as Escrituras. Lutamos com as Escrituras usando uma passagem aqui e combatendo contra 5 passagens ali. Mas eu não acredito que a Escritura contrarie a Escritura. Acredito que este é um único livro. Muitos livros, mas é uma unidade e todos falam a mesma língua. E eles não estão se contradizendo como se estivessem alinhados um com o outro. E quando então tivermos 5, 10 escrituras dizendo uma coisa e Paulo parecendo dizer algo diferente lá. Então talvez tenhamos mal interpretado o que Paulo queria dizer e o que ele estava tentando dizer. E vou olhar para esse verso, vou olhar para outros versos nessa área para te dar algumas ferramentas para tentar. Para eliminar todas essas coisas de modo que possamos chegar a um ponto em que possamos ler a Bíblia nós mesmos de uma ponta a outra, mastigando. Ou o quê? Versos que não gostamos e são esses versos que precisamos embaralhar. Isso prova que não estamos construindo apenas na verdade sozinha. Você não deveria precisar ignorar nenhum versículo da Bíblia. Todos eles são a verdade. Então, nós vamos olhar para isso, nós também vamos olhar para o batismo com o Espírito Santo. E, de novo, tem algo tipo, sim, mas eu não sou pentecostal, sou batista. Não diga isso, devemos ser discípulos de Cristo. Não se trata de ser batista, pentecostal, católico, luterano. Deve ser Cristo, somente Cristo. E eu sou um discípulo e quero ver. Apenas conheça a verdade. Não importa se todos na minha denominação religiosa acreditam em algo diferente. Eu não sigo o que eles acreditam. Eu sigo o que Cristo. Sigo Cristo e qual é a verdade. E nós nos sentimos tão presos frequentemente fazendo tudo o que os outros ao nosso redor fazem e estamos sendo confinados em algumas caixas em vez de entender as Escrituras. E uma das mentiras sobre o Espírito Santo é que isso acontece automaticamente quando você acredita. E há escrituras que falam sobre isso. Eficiente 30 em quem vocês também. Confiados depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e em quem você também, quando acreditou, foi selado com o Espírito Santo como prometido. Então aqui vemos uma boa, que quando você acredita, vocês são selados com o Espírito Santo imediatamente. E isso é a teologia típica. Mas, novamente, a Escritura não deve confrontar a Escritura. Se não entrarmos, veremos que simplesmente não se encaixa, não gosta. Eles acreditavam antes da cruz? Sim, acreditavam. Mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, é possível acreditar sem receber. Mesmo depois da cruz, vemos o mesmo. Filipe foi a Samaria. Tente ler por si mesmo. Ele chegou lá, pregou e eles acreditaram, se arrependeram e até foram batizados na água. Mas eles ainda não receberam, olhe para a palavra grega, é recebido. Foi só quando vieram e impuseram as mãos sobre eles que receberam o Espírito Santo. Então, em Atos 8 é possível acreditar, se arrepender e ser batizado sem receber. Isso também é o que vemos hoje, como eu conheci tantas, muitas, centenas, milhares até, de pessoas que se arrependeram e acreditaram sem receber o Espírito Santo. Eu tenho. Isso não significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando na vida deles, precisamos entender isso, porque o Espírito Santo está atuando. Ninguém pode chegar a Deus a não ser que o Espírito Santo atraia essa pessoa, e o arrependimento é um trabalho do Espírito Santo. O batismo é um trabalho do Espírito Santo. Mas há uma diferença entre o Espírito Santo agir e te atrair e agir na tua vida. Então, o hospital já fazia parte da sua vida antes mesmo de você acreditar. Por quê? Porque, como eu disse, ninguém pode vir a Deus a menos que o Espírito Santo tenha te atraído.
Então, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida antes de você acreditar. Mas isso não é o mesmo que ser selado ou recebido ou ser batizado com o Espírito Santo. Mas e os deficientes? Eles não dizem que quando você acreditou foi selado? Sim, mas você tem que entender quem é você. Quando você acredita, você é selado. É o que lemos. Mas ele escreveu a carta para você. Hoje, temos católicos lendo isso. Quando você acredita, você é selado com o Espírito Santo. Olha só, eu tenho o Espírito Santo. Temos mormons que leem, quando você acredita, eu tenho o Espírito Santo, testemunhas de Jeová. Eles leem as mesmas palavras. Quando você acredita, você está selado. Ok, então todos aqui na testemunha, todos temos o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz, quando acreditamos. Quando você acredita, você verá com o Espírito Santo. Mas Paulo não escreveu essa carta para uma igreja batista, ou até mesmo uma igreja pentecostal, ou para uma testemunha, para um mormon, ou para qualquer pessoa que esteja lendo. Ele escreveu aquela carta para eles, a igreja em Éfeso. E o que eles fizeram? Quando acreditaram, eles foram selados com o Espírito Santo. Mas hoje, infelizmente, há pessoas que acreditam sem serem seladas com o Espírito Santo, sem serem batizadas com o Espírito Santo. Então, quando Paulo escrever aquela carta para eles, ele dirá algo diferente. Você diz, você precisa se arrepender. Você precisa receber o Espírito Santo em você. Precisa explicar mais como fez quando chegou em Atos 19, onde encontrou alguns fiéis lá e havia crentes novamente que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo e infelizmente hoje há pessoas assim. Quem acredita que não ouviu ou pessoas que acreditam que ouviram, mas ouviram algo errado. Mas não é só para ouvirmos, é para vivenciarmos. Então, eu vou falar sobre algumas dessas coisas na próxima série sobre lutar pelo Evangelho. E este é o vídeo de introdução. É um pouco mais longo, não sei quanto tempo o outro vai durar. Na próxima vez vou falar sobre fé. Essa é a base, lutando pelo Evangelho, e depois vou falar sobre fé. O que é fé? E também vamos aprender um pouco sobre obras, porque precisamos fazer isso. Mas talvez eu não faça nada. Um vídeo apenas sobre obras depois, mas vou falar sobre fé na próxima vez. Se você já está neste vídeo introdutório, tem coisas com as quais você não concorda, coisas que... E sobre esse versículo, e sobre a Escritura, e sobre isso, e sobre aquele exemplo, e sobre aquilo, por favor, escreva nos comentários. Porque assim eu posso pegar e usar no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês, estou empolgado com isso. E quero dizer para vocês o último. 2 dias foram lindos, estivemos na rua. Vimos tanto ontem, no dia anterior, quando fui para o sul da Flórida vizinhos, vimos tantas curas e pessoas realmente renascendo novamente. E eu coloquei um link nesses 2 vídeos aí. E você pode ir ver e se inscrever no canal lá. Ou talvez seja o contrário. Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom dia e vejo vocês na próxima. Tchau.